Olá pessoal, estamos iniciando as atividades acadêmicas dessa semana e os tópicos que iremos ver são visões arquiteturais de software, casos de uso e análise arquitetural. Vamos dar início a esta aula e na sequência vamos entender como essas partes se encaixam dentro do processo de arquitetura de software, ok? Basicamente, com a aula de hoje a gente vai ficar em dia com o conteúdo da disciplina. Então a gente tem ainda visões de sistema que seria trabalhado na turma de segunda-feira, no dia 23, e na turma de quarta-feira, no dia 25. Então, para ambas as turmas, o tópico a gente não trabalhou na semana passada, que a gente fez toda aquela revisão e alinhou o conteúdo, e nessa semana estamos agora colocando tudo em dia. E já vamos começar então, na próxima semana, a partir da próxima semana, a estudar os mecanismos para a gente produzir o que temos que produzir nesse bimestre e o processo avaliativo. A gente já tem orientações aí sobre o procedimento de avaliações, a gente provavelmente vai fazer essas avaliações online, então é muito importante que a gente avance aqui e deixe o conteúdo todo em dia. Sobre as aulas da semana passada, nós finalizamos com o tópico Técnica de Arquitetura Interativa, em que foi mostrado para vocês que a abordagem de arquitetura interativa, ela trabalha com 5 passos, e estes 5 passos são muito úteis para que se faça uma análise arquitetural e defina aí o documento que representa toda essa arquitetura, que é o documento de arquitetura de software. Então, dentro desses tópicos que vimos na aula anterior, nós temos que identificar os objetivos da arquitetura, identificar os cenários mais importantes, criar uma visão geral do sistema, identificar as questões e problemas mais importantes e daí definir as hipóteses de solução. Então, nesta semana, nós continuamos o nosso trabalho a partir destes tópicos, porque eles norteiam para a gente aí os trabalhos que teremos. A origem do documento arquitetural, que é o DAS, ele parte de toda a análise que é feita de um sistema. Então, antes de pensar no modelo de projeto, sempre pensa-se no modelo de análise. Então, é baseado nos cenários, no fluxo de dados, nas classes e nos elementos comportamentais que é feito o projeto, o modelo de projeto que inclui projeto de dados, projeto arquitetural, projeto de interfaces e de componentes na arquitetura de um sistema. Então, a gente vai utilizar agora partes dessas técnicas, que são as técnicas de pegar informações da análise para trazer, então, para a montagem do documento de arquitetura de software. Então, olhando aqui o sumário do documento de arquitetura, nós temos ali a introdução, que fala especificamente sobre o documento. Depois, na parte prática, eu vou fazer o preenchimento deste documento com vocês para ficar um pouco mais claro. Temos a representação arquitetural, que tenta dar uma visão geral de como será feita a arquitetura do sistema, as metas e restrições que a arquitetura pode sofrer, e por fim, começa-se então a utilização das visões, a visão de caso de uso, a visão lógica, a visão de processos, visão de implantação, visão de implementação e visão de dados. E óbvio, a gente vai usar aqui um modelo que é chamado 4+1, a gente já vai falar sobre isso, mas basicamente o documento de arquitetura tenta representar para os destinatários deste documento as visões que a gente precisa ter da arquitetura de software, ok? Então a gente vai, na aula de hoje, dar uma olhada principalmente nessas visões que é necessário construir no documento de arquitetura para que se possa então ter uma visão geral e essas visões da arquitetura de um software. Então, sobre visões arquiteturais de software, o que nós temos quando nós pensamos em visões arquiteturais? A primeira grande observação, a gente viu lá no começo do estudo da disciplina de arquitetura, que o arquiteto ele tenta fazer representações de um sistema com óticas diferentes. E aqui, mais do que nunca, as visões arquiteturais ajudam neste papel. Ou seja, cada visão vai representar um estado, um ponto de vista sobre o sistema que está sendo construído, o software que está sendo construído.
Cada visão, então, mostra elementos e relações de determinados tipos. Dificilmente você vai ter uma visão que seja equivalente à outra, porque daí não faz sentido. Então, essas visões vão mostrar aspectos diferentes e relações diferentes de determinados tipos. A arquitetura de software que estamos trabalhando aqui baseia-se no modelo de visão RUP 4x1, que a gente trabalha então com a visão lógica, a visão de processos, de implementação, implantação e a visão mais um, que é a visão de caso de uso. Então, a gente já vai começar a utilizar este exemplo como base para o nosso desenvolvimento da arquitetura. Então, aqui na visão RUP 4+1, basicamente ele representa como é trabalhado esse processo de visões. Então, tudo inicia-se pela mais um, que a gente chama, que é a visão de casos de uso. Na visão de caso de uso, principalmente para quem já trabalhou aí com disciplinas de análise de sistemas, é onde a gente consegue mapear as interações do usuário com as possíveis interações do usuário com o software ou com o sistema. E este documento, que é o documento de caso de uso, ele traz uma visão muito funcional do sistema. E aqui na arquitetura a gente tem um foco diferente, a gente tem o foco de mapear os requisitos não funcionais, não as funcionalidades, aquilo que o sistema precisa tecnicamente ter para poder ser um bom sistema. Então, com base nesta primeira visão, que é a visão dos casos de uso, que vem da análise, nós montamos as outras 4 visões, que é a visão lógica, a visão de processos, a visão de implementação e a visão de implantação. Então veja aqui essa figura, nós temos a visão mais lógica e a visão mais física, porque a preocupação da arquitetura inclui se preocupar primeiro do ponto de vista lógico, quais são as funcionalidades que o sistema terá e como essas funcionalidades vão ser realizadas. Tem que ter a visão dos processos, quer dizer, desempenho, da integração desses sistemas com outros processos e como vai funcionar esse sistema. Já na visão de implementação é como os desenvolvedores vão produzir este software, como é que eles vão construir esse sistema. Então, o arquiteto vai passar esta visão para os interessados na documentação. E a visão de implantação, ele vai montar toda uma topologia desse sistema, de como esse sistema vai ser implantado no ambiente físico, com servidores, com a parte de redes e tudo mais de concorrência para que o sistema funcione adequadamente. Então, estas são as 4 visões da arquitetura, mais um que é a visão que vem da parte de análise. Aqui, como eu comentei com vocês, vejam que a visão de casos de uso, ela basicamente mostra a interação do usuário com alguma funcionalidade, com alguma utilização que ele possa ter do sistema. Então, neste exemplo, nós temos o diagrama de casos de uso de visão geral para mostrar quais são as funcionalidades que o sistema terá. Observe que, neste caso, a gente está falando de funcionalidades mesmo, então a gente não está se preocupando ainda com o aspecto não funcional do sistema. Mas este é o ponto de partida para a nossa produção da arquitetura e das demais visões. Então nós temos os casos de uso, temos pacotes e os atores representados nesse diagrama. Então a visão de caso de uso é responsável por apresentar os casos de uso, os cenários escolhidos para a validação da arquitetura apresentada. Então, neste momento, o que a gente faz? A gente faz uma seleção de casos de uso que são considerados mais complexos ou, quem sabe, os mais importantes do ponto de vista do software para serem representados aqui nesse momento. Então, com esta visão, a gente seleciona aqueles que podem dar uma visão geral de como funcionaria o sistema. Logo, a gente tem condições, então, de fazer uma representação e entender a funcionalidade para pensar nas não funcionalidades. Então, a visão de caso de uso descreve o sistema, um conjunto de transações, funcionalidades
do ponto de vista dos atores externos, né, aqueles que vão desempenhar esse papel. Ele é chamado de mais um porque ele mapeia o relacionamento das demais visões, mostrando como esses elementos interagem um com o outro. Quando se produz a análise de sistema, também se produz a visão lógica, mas aqui o objetivo principal é o quê? É trazer para a arquitetura essa parte estrutural de classes e pacotes que servem como referencial para que o arquiteto idealize como será feito, por exemplo, o núcleo ou core, que a gente chama, desse sistema. Tá, ok? Então, ter o diagrama de classes e a distribuição de pacotes é o que complementa o que a gente chamaria de visão lógica. Então, a descrição da visão lógica seria basicamente, ela descreve e especifica a estrutura estática do sistema e algumas colaborações que pode ter entre os objetos, pelas mensagens que uma classe troca com a outra. Ela contém uma coleção de pacotes, classes e relacionamentos. Pode conter, se necessário, diagramas de sequência para demonstrar os aspectos dinâmicos do software. Então, nem tudo é estático no sistema. Então, existem interações que nem sempre são possíveis representar do ponto de vista de estrutura estática, que seria o diagrama de classe. Então, em alguns momentos pode ser bem interessante fazer diagramas de sequência para demonstrar essa parte mais interativa, mais dinâmica do sistema. Visão de implementação, componentes e subsistemas. Então, quando nós chegamos na visão de implementação, a preocupação aqui já sai do nível mais específico ali, que era a implementação de classes e tudo mais, e pacotes, para começar a pensar no sistema de uma forma mais ampla. Então a visão de implementação já começa a classificar aquele conjunto de elementos, de classes que a gente tinha, né, em componentes, pelo menos, ou quem sabe até em subsistemas. Então é muito comum na linguagem da tecnologia aí, do desenvolvimento de software, até utilizar os termos módulos. Então, os componentes e subsistemas nada mais são do que esses módulos que representam aí toda essa interação de como o sistema tem que ser implementado, com quem que ele tem que se comunicar para que ele consiga realizar as operações e o fim para qual ele está sendo criado. Então, a visão de implementação. Nessa fase, o arquiteto deve representar, né, apresentar o diagrama de componentes. Então, vai se utilizar aí a UML, vai fazer um diagrama com componentes, com as dependências. Esses componentes, naturalmente, podem estar aí representados por pacotes. A gente vê aqui o pacote que mostra um subsistema do assinante, do financeiro. Então, esse é um exemplo de como pode ser feito essa organização da visão de implementação do software. Nós podemos dizer que ela descreve a implementação de módulos e suas dependências, contém coleção de pacotes, componentes e subsistemas. Ela é utilizada para saber como distribuir essas atividades de implementação e manutenção entre os membros de uma equipe de desenvolvimento. Então, muita coisa de reuso, de subcontratação, de pacotes e tudo mais vai ser identificado neste momento. Visão de processos e concorrência. Então este é o terceiro aspecto da visão de um sistema que também tem que ser considerado durante o processo de arquitetura. Então representar como serão distribuídos os processos, como serão integrados esses processos é muito importante. Então quando a gente olha, por exemplo, para esse diagrama que estamos vendo, então veja que este modelo de sistema ele foi construído em camadas. Então ele tem aqui a camada cliente, tem a camada web, tem uma camada aqui de componentes e tem a parte de banco de dados. Então, basicamente, será necessário, primeiro, já que isso aqui é um modelo de software distribuído, será necessário e muito importante lidar com os processos que estão aqui na parte dos componentes que serão utilizados, como que será a concorrência, como é que eles vão gravar no banco de dados, como que vão ser esses processos, quantos usuários simultâneos eu terei na camada de cliente e quanto isso vai gerar de sobrecarga nas requisições para
para os componentes, para o processamento. Então vejam que esse conjunto de coisas é que nos dá a visão de como os processos, ou seja, a concorrência que o sistema vai ter, serão atendidos pela arquitetura. Então o arquiteto terá que pensar nisso também. Uma das coisas que a gente pode definir para a visão dos processos é que ele trata da divisão do sistema em processos e processadores, são as propriedades não funcionais do sistema. Ele mostra como o sistema é dividido durante o processo de execução. Então aí o que interessa muito para a visão de processos é ali quando o sistema estiver em funcionamento, como é que ele vai ser representado. Então ele deve mostrar como ocorre a comunicação e, naturalmente, a concorrência que esse sistema pode estar sendo submetido. E considera questões de desempenho, confiabilidade e tolerância às falhas. Então, quando fazemos um sistema de pequeno porte, esse processo pode ser não tão perceptível, mas pense num sistema para concurso, um sistema onde muitos candidatos vão ter acesso simultâneo a esta interface, e digamos que esse volume seja de 100 mil usuários, 200 mil usuários simultâneos, como é que será feita a distribuição desse processo para que não ocorra aí problema de concorrência, desempenho e essa tolerância às falhas. Então, na visão de processos, o arquiteto terá que se preocupar com esse tipo de problema. E por fim aqui, a visão de implantação. Então, dado que nós já passamos pelas fases anteriores, pelas visões anteriores. Uma visão primeiro que era a visão lógica, que estava mostrando como o sistema funciona no seu núcleo. Depois olhamos a visão de implementação, como é que o desenvolvedor iria produzir este software, como é que ele ia organizar os pacotes, os componentes e subsistemas desse sistema. E depois vimos ali o sistema tem os seus processos. Agora chegamos na visão de implantação. Uma vez concluído todo o sistema, onde ele estará? Em que servidores ele será instalado? Quais são os outros sistemas com qual ele vai se comunicar? A parte física de servidores, essa implantação, então implica em você saber qual é a infraestrutura de rede, qual é a infraestrutura de servidores, para o qual esse sistema, esse software está sendo desenvolvido. Então, a visão de implantação descreve as configurações de distribuição dos componentes de software na área física em que serão implantados. Então, a gente tem aqui um exemplo. Então, pode ter vários servidores como base para isso, um firewall, pode ter comunicação com a nuvem, e aí o usuário vai acessar isso de onde? Vai acessar de um smartphone, vai acessar de um computador, de um tablet. Então, essa visão de como funcionará o sistema quando implantado, ok? Então, a descrição da visão de implantação é que assim, que ela descreve a parte física do sistema e a conexão entre as subpartes, interação entre hardware e software, aqui, então é isto que é o objetivo da visão de implantação. Ela será executada pelos desenvolvedores, integradores e testadores e considera o ambiente de desenvolvimento, de teste e de produção. Então, durante o processo de desenvolvimento de software, a gente normalmente tem um ambiente que é chamado ambiente de desenvolvimento, um ambiente de teste para testar aquilo que foi feito e, por fim, o ambiente de produção. Então, o ambiente de produção praticamente é o que mais interessa aqui para a visão de implantação.